Graça e a paz, meus irmãos. Gostaria de convidá-lo à leitura da carta de Paulo a Tito, novamente, no versículo 1 até o versículo 3 do capítulo 1. Tito, capítulo 1, dos versículos 1 ao versículo 3, que nos dizem assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Meu irmão, nós temos meditado nesses 2 últimos dias sobre, primeiramente, a primeira parte do versículo 1, sobre o serviço cristão, como Paulo ele se coloca aí como servo de Deus e apóstolo de Cristo, e como isso nos afeta também, do fato de que nós também somos servos de Deus, nós também somos chamados a proclamar e a representar a Cristo, somos embaixadores de Cristo nessa terra, com um propósito, que é o propósito da promoção da fé, edificação da igreja, através do conhecimento bíblico, através do conhecimento de toda a verdade, da plenitude da verdade, mas não apenas um conhecimento desassociado da prática, mas ao contrário disso, um conhecimento que é totalmente aplicável à nossa vida. Então é a união do conhecimento com a piedade. Mas então hoje nós analisaremos aqui o versículo 2 e 3, que nos trazem ensinos maravilhosos também. Veja que na continuidade acerca desse propósito que Paulo fala aí no versículo 1, da promoção da fé, Paulo cita onde os olhos dos crentes estão voltados. Ele fala na esperança da vida eterna. Ou seja, irmãos, a igreja ela vai se edificando, ela vai conhecendo mais de Deus, ela vai praticando e vivendo esse ensino que ela conheceu mediante a exposição do Evangelho, porque ela quer estar preparada para o lugar onde ela vai habitar, para o reino celestial. O próprio Paulo já havia mencionado que a nossa pátria está nos céus e não é aqui, não é essa terra. Então nós temos uma promessa. A promessa de uma habitação junto a nosso Deus e Pai. Promessa que foi confirmada pelo Senhor Jesus lá em João 14, de 1 a 3, ao dizer: Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então, irmão, nós temos, de fato, um lugar preparado. E para vivermos então lá, nós temos que ir nos adaptando, nos preparando. E é um lugar santo, um lugar onde não entra pecado. Então nós precisamos de santificação para viver lá. O conhecimento da verdade é que promove essa edificação em nossa vida. O conhecimento da verdade e toda essa edificação da igreja são parte desse processo de preparação para a nossa habitação lá. Por isso podemos dizer que nenhum crente que não tenha se santificado nesse mundo jamais vai habitar no reino celestial, porque na verdade a sua fé é falha e mentirosa. Na verdade, não é crente no sentido verdadeiro da palavra. O Sermão do Monte, do qual o Senhor Jesus proferiu em Mateus capítulo 5 até capítulo 7, são uma explanação de Jesus de como são os habitantes desse reino, de quais são as características daqueles que habitarão no lar celestial. Veja que então, quando Paulo fala que ele serve a Deus e ao Senhor Jesus para promover a fé através do pleno conhecimento da verdade e da piedade, porque os nossos olhos estão vislumbrando a habitação para onde nós estamos caminhando. Mas veja que essa entrada na vida eterna, ela não é garantida por causa do nosso próprio mérito. Paulo não fala aqui na esperança da vida eterna que nós haveremos de conquistar por nossas forças. Não, ele fala na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos.
a garantia da nossa entrada nesse reino celestial, nesse reino eterno, nessa vida eterna, é a garantia da promessa infalível de Deus antes da criação do mundo. Paulo deixa bem claro: nós temos um Deus que não mente. Relembrando, logicamente, Paulo faz aqui a lembrança do que fala Números 23, versículo 19, quando fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, havendo dito, não executará. Deus é o Deus que promete e executa, que não falha em suas promessas. Se você perceber depois, aqui no versículo 12, Paulo está fazendo um contraste a respeito dos falsos mestres. Porque enquanto aqui no versículo 3 ele fala de um Deus, no versículo 2, de um Deus que não pode mentir, acerca dos falsos mestres, lá no versículo 12, ele fala desses cretenses sempre mentirosos. O que Paulo está querendo mostrar aqui, irmãos, é que os falsos mestres fazem promessas mentirosas, mas Deus não. Hoje no mundo nós temos também muitos falsos mestres que com as suas mentiras têm levado muitas pessoas ao engano. Mas nós temos um Deus que não mente. Nós temos um Deus que está conduzindo seus filhos à chegada do reino celestial. E tudo isso é feito mediante a sua promessa. Portanto, se há promessa, há a garantia fiel do seu cumprimento. Se Deus nos prometeu, temos a certeza que ele haverá de cumprir. E então, aí no versículo 3, Paulo mostra que se a promessa foi providenciada antes da criação do mundo, a revelação dela veio na nossa realidade, mediante aí o evangelho que foi confiado a nós para proclamarmos, divulgarmos e convidarmos os homens a participarem. Ele fala, vou ler o versículo 2 e 3, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. A promessa é antiga, a certeza, a garantia é antiga, antes da criação do mundo. Deus providenciou e está preparando a nossa habitação junto a Ele na vida eterna, no lar celestial. Mas na nossa realidade, Ele então manifestou a Sua palavra para revelar a nós toda essa promessa. E portanto, irmãos, nós somos incumbidos, tal como Paulo, de pregarmos essa palavra que foi confiada por mandato de Deus. Nós somos incumbidos de divulgar esse chamado, de chamar os homens ao arrependimento. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo, disseram João Batista, também disse Jesus. Nós somos responsáveis em convidar os homens a participar, porque, como diz o próprio Paulo lá em Romanos, no capítulo 10, como crerão se não há quem pregue? É necessário pregar, é necessário dizer, porque a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Irmãos, que Deus abençoe a nossa vida e derrame sobre nós essa certeza maravilhosa de que o Deus que não mente haverá de nos garantir e tem nos garantido a entrada no reino celestial a todos aqueles que creem em seu nome. Por isso que Jesus lá em João 14 falou: crede em Deus, credes em Deus. Que o Senhor nos abençoe. Oremos. Pai amado, mais uma vez nos colocamos diante de Ti. Agradecemos por Tua obra em nossa vida, por Tua palavra que é rica, maravilhosa de ensino. Tua palavra, Senhor, que nos edifica, que nos proclama a verdade, toda a plenitude da verdade. Vivifica, portanto, o nosso coração com a alegria, com a certeza da Tua promessa, para que creiamos dia após dia, mais e mais nas Tuas promessas, a aprendamos e a divulguemos a todos aqueles que ainda precisam ouvir. Derrama, Senhor, sobre nós a Tua graça e a Tua bondade. Em nome de Jesus é o que nós clamamos. Amém.